Olá, queridos, graça e paz. Somos a Igreja Batista do Bom Retiro. O nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, Curitiba, Paraná. Você é nosso convidado, você é alguém que Deus ama muito. Nunca se esqueça que Deus te ama, que Deus ama a tua casa, que Deus ama a tua família. Nós estamos aqui há poucos dias antes do Natal. E eu quero já dar um aviso para você, no dia 25 de dezembro, Natal, dia 1º de janeiro de 2021, que caíram bem numa sexta-feira, nesse ano de 2020 para 2021, nós não teremos o nosso culto aqui das famílias. Excepcionalmente, nessas duas datas, nós não teremos. Então, dia 25 e dia 1º, nós vamos ter esse recesso. Mas já retornamos na primeira sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021, com uma palavra de Deus para a tua vida. E nessa noite eu quero falar para você, e nós estamos continuando a nossa série, hoje é a 7ª mensagem, formando uma geração de valentes, e nós vamos concluir ela em 2021. Começamos em 2020, sermos formados como valentes, mas em 2021 nós seremos valentes do Senhor, amém? Vamos orar? Mas antes de orar, compartilhe essa mensagem, dá um like, compartilhe, envie para as pessoas que você ama, para abençoar vidas, como tem abençoado a tua vida, para que abençoe outras vidas. Se inscreva nos canais, nas redes sociais da igreja, se inscreva nos canais dos pastores, no Instagram dos pastores. Os pastores da igreja também têm canais no YouTube, e eles têm que estar colocando aí, sempre que possível, se inscreva, porque você sempre vai estar recebendo uma mensagem de Deus para a tua vida. Nós aqui temos um compromisso de pregar a palavra de Deus, de pregar a escritura do nosso Deus, aquilo que Deus tem e tem ministrado no nosso coração e no teu coração. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui mais uma vez. E mais uma vez nós convidamos o Senhor, Pai, nós precisamos do Senhor. É a graça do Senhor, é a manifestação do Teu poder, é a manifestação do Teu Espírito Santo. Nós desejamos, ó Pai, ardentemente pela presença do Senhor. Então fala conosco, nós queremos derrubar nessa noite, Pai, todas as nossas resistências, todos os nossos preconceitos com relação à presença do Senhor, à manifestação do Teu Espírito Santo. Nos leva agora como famílias do Senhor, Pai, a um ambiente de cura, de restauração e de transformação de vidas. Em nome de Jesus, abençoe cada casa, cada família nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa noite, eu quero falar sobre um grande homem de Deus, um valente de Deus. E o tema que está, a vitória do valente começa onde? No altar. E eu quero falar sobre um profeta de Deus nessa noite. Eu quero falar sobre um homem de Deus que restaura o altar de adoração a Deus. Ele restaura, a primeira coisa que ele faz é restaurar o altar. Se você quer ser um valente, se você deseja ser realmente um valente de Deus, você precisa restaurar o altar. Não tem como nós começarmos ou nos tornarmos valentes de Deus sem restaurarmos o altar, sem nós estarmos no altar de Deus. Porque o altar foi arruinado. Olha o que diz 1 Reis 16, 25 e 26. Honri, porém, fez o que o Senhor reprova. E pecou mais que todos que reinaram antes dele. Pensa num homem que desagrada a Deus. Pensa num rei de Israel que desagrada a Deus, gente. Ele pecou mais que todos que reinaram antes dele. Não é apenas que ele foi igual, não. Porque os outros já pecaram bastante. Mas não satisfeito, ele é um homem que peca ainda. Ele vai além. É um homem que tem um coração perverso, realmente, voltado totalmente dominado pelo pecado. Pecou mais que todos os que reinaram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer, e assim, com os seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Qual era o pecado? O pecado da idolatria. Idolatria, então, o reino de Israel é o reino do norte. O que está acontecendo aqui? Honri, então, ele consegue arruinar o altar de Deus, porque ele consegue pecar mais do que todos os seus antecessores. É isso que o texto está dizendo. Ele pecou mais do que todos que reinaram antes dele. Todos aqueles que vieram antes dele, que já tinham um coração voltado para o mal. Mas ele é um homem agora que ele vai além. E o pecado faz isso. O pecado, muitas vezes, ele se torna insaciável na nossa vida. Quanto mais pecamos, muitas vezes, mais necessidade temos de pecar. Quanto mais enganamos, quanto mais mentimos, quanto mais adulteramos, quanto mais quebramos alianças, quanto mais nós arruinamos o nosso altar, não é apenas que nós nos afastamos do altar. Não é isso, não é apenas que eles se afastam do altar, deixam de servir a Deus, não. Eles agora vão arruinando o altar, eles vão quebrando o altar, eles vão realmente enchendo o altar de pecado. E nós, muitas vezes, vamos enchendo a nossa vida de pecados.
e não paramos de praticar pecados e mais pecados e mais pecados, nos tornamos insaciáveis diante do pecado. E aí o altar é arruinado. E passa o tempo e Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Como vem piorando a situação da nação. Olha como vem piorando. Onri pecou mais do que todos que vieram antes dele, mas agora Acabe vem e supera o próprio pai. Acabe, agora filho de Onri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Ele consegue superar o seu próprio pai, que já foi terrível. Olha como o pecado é destruidor na nossa vida. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Ele comete o mesmo pecado que seu pai cometeu. Onri já cometeu os pecados de Jeroboão, agora ele comete igual, mas também se casou com Jezabel. Ele vai além, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Olha como é sério isso. Raiz de infiltração demoníaca é a idolatria. A idolatria é uma raiz de infiltração demoníaca na nossa vida. Não apenas ele comete os pecados de Jeroboão, não apenas ele comete iguala os pecados do seu pai, não, ele vai além. Ele consegue ser pior que o pai, ele consegue ser pior que Jeroboão. E agora ele se casa com Jezabel, e ele passa também a prestar culto a Baal e a adorá-lo. E isso atrai a ira de Deus, e isso o Senhor reprova. Isso atrai a ira de Deus, a idolatria vai atrair a ira de Deus sobre a nossa vida. Entenda isso com muito carinho. Quando eu falo de idolatria, eu não estou apenas falando de imagens, não. Tem muitas coisas que nós podemos idolatrar serviço, um filho, um casamento, podemos idolatrar uma igreja, podemos idolatrar pessoas, podemos idolatrar um pastor, um cônjuge, podemos idolatrar pessoas, tome cuidado. São pessoas, nós temos que adorar somente a Deus. Nós não adoramos imagens, nós não adoramos pessoas, nós não adoramos bens. Nós usufruímos dos bens e nós amamos pessoas, mas nós não adoramos pessoas. Nós adoramos a única pessoa, o único ser que nós adoramos é Jesus Cristo, é o nosso Deus, é o Espírito Santo. Por isso que o altar ficou arruinado, porque ele passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Tome cuidado, para que o teu altar não seja arruinado. Sucessão de pecados, depois que ele arruina o altar está arruinado, agora ele vai para uma sucessão de pecados. No tempo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, no templo de Baal, quero dizer, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado, um poste ídolo, uma imagem realmente daquele Deus. E ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Ele consegue se superar, ele consegue então nessa sucessão de pecados, um homem que provoca o que é a ira de Deus. Meu irmão, não seja um homem, uma mulher, que provoca, que acende a ira de Deus contra você e contra a tua casa, não. Seja um homem ou uma mulher que atrai a bênção de Deus. Seja um homem ou uma mulher que atrai o favor de Deus. Esse homem Acabe, esse rei, ele está trazendo, ele está atraindo o desfavor de Deus. Quando nós atraímos a ira, quando nós provocamos e acendemos a ira do Senhor contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa linhagem, contra a nossa geração, ele acende contra a nação de Israel. Então ele provoca a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis. Ele é o 7º rei de Israel, Acabe, homem que provoca Deus. Talvez eu e você podemos estar acendendo a ira de Deus com os nossos pecados, com a nossa sucessão de pecados. Abandone o pecado. Eu quero te dizer que o pecado afasta Deus, a presença de Deus da nossa vida. Nós nos afastamos, na verdade, de Deus quando nós pecamos. Não é que Deus se afasta de nós, porque Deus ele não compactua com o pecado, mas nós quando pecamos nos afastamos de Deus, decidimos andar sem Deus, decidimos praticar pecados, e muitos de nós, não é apenas que nós repetimos os pecados dos nossos pais, que só por isso já seria um grande problema, não, muitos homens e mulheres, eu conheço homens e mulheres que vão além, eles cometem muito mais. O pai teve uma amante, ele tem 3 amantes, ele vai além. O pai bebia 3 vezes na semana, ele bebe todos os dias da semana. O pai fumava uma carteira de cigarro, ele fuma 3 carteiras de cigarro. Vão além daquilo que nós aprendemos dos nossos pais, aquilo que nós recebemos dos nossos pais, muitos de nós. Vamos além, nos tornamos muito mais perversos com relação ao pecado. Então nós vivemos o que? Uma sucessão de pecados. É isso que Acabe faz.
1 Reis 18, 30, 32. Aqui agora, por que eu entrei nesse assunto? Para mostrar para vocês como que um homem de Deus entra na história, entra agora o profeta Elias, entra na história e ele começa a mudar agora aquele destino, aquela ira de Deus que se acendeu sobre a nação. Agora entra um homem, um profeta, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que vem trazer realmente e reaproximar aquele povo e trazer aquele povo novamente para os caminhos do Senhor. Aquele povo que estava cultuando e adorando Baal, agora então entra Elias em cena. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. Olha que interessante, a primeira coisa que Elias diz é: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor. Presta atenção nessa fala. Elias reparou o altar do Senhor. A primeira atitude de Elias é reparar o altar. Pode ver que não tem nada falando que Elias fez algo antes disso, não. A primeira coisa que Elias vai fazer, ele vai reparar o altar do Senhor, que estava em ruínas. O altar tinha sido arruinado. Agora vem um homem de Deus, Deus levanta um profeta, Deus levanta um homem cheio do Espírito Santo para reparar o altar. E eu quero te perguntar, você precisa reparar o altar da tua casa? Deus está te levantando nessa noite, meu irmão, minha irmã, para você restaurar o altar da tua casa. Restaure o altar nessa noite. Que estava em ruínas, depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: seu nome será Israel. Como as pedras, construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Reparando então o altar, Elias, quer dizer, Deus é o Senhor, pede para se aproximarem. A primeira coisa que ele faz, ele chama o povo para perto. O povo estava longe. Imagina o povo observando tudo que estava acontecendo, e Elias chega e diz assim: venham para perto que eu quero falar algo para vocês. E o povo se aproxima, então pede para se aproximarem, porque ele quer fazer, ele tem uma obra, ele quer restaurar o altar. E quando ele restaura o altar, ele levanta um lugar de honra a Deus. Jesus tem um lugar de honra na tua vida, e essa é a primeira pergunta que eu quero te fazer nessa noite. Porque esse homem, ele repara o altar. Elias começa reparando o altar, restaurando o altar, poderia ser, mas ele levanta um lugar de honra. Quando ele restaura o altar, ele está restaurando um lugar de honra a Deus. E eu quero te perguntar: Jesus tem um lugar de honra na tua vida? Qual é o lugar que Jesus ocupa na tua vida? Qual é o lugar que eu e você temos dado para Jesus na nossa vida? Você já pensou nisso? Porque esse homem traz uma lição importantíssima para mim e para você. Ele repara o altar. Restaurando o altar da fé. Ele repara então o altar que estava arruinado. Mas agora ele vai restaurar o quê? O altar da fé no coração do povo. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo se aproximou e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. 1 Reis 18, 30. A igreja precisa restaurar o altar. A igreja que somos nós, eu e você, para restaurarmos o altar da igreja, para restaurarmos o altar da nossa casa, primeiro nós precisamos restaurar o altar dentro do nosso coração, porque talvez o nosso altar esteja em ruínas até o dia de hoje, até nessa noite, o teu altar estava em ruínas. Restabelecer a fé em Jesus Cristo e na sua obra na cruz, é isso que nós precisamos fazer. Eu e você precisamos restabelecer a fé em Jesus Cristo. Talvez você seja um homem, uma mulher que já não está mais andando em fé, você já se desanimou da sua fé, você já perdeu a tua fé. Você está dizendo assim: Deus, não aconteceu nada, nada aconteceu na minha vida, e eu estou aqui, e eu preciso de um milagre do Senhor, eu preciso que seja restaurado a fé. Então Deus quer restaurar o altar da tua fé nessa noite. Elias não faz nada sem restaurar o altar. Muitas vezes nós queremos fazer a obra de Deus sem restaurar o altar. Muitas vezes nós queremos cumprir o chamado de Deus para a nossa vida, sem primeiramente restaurar o altar. Precisamos restaurar o nosso altar, para aí sim podermos fazer a obra de Deus. Restaure o altar do teu coração nessa noite, para que você possa realmente fazer algo e concluir e construir algo para Deus, restaurando o altar da fé. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Fé
fundamentada em Cristo. É isso que Jesus está dizendo. Fé abre espaço para o sobrenatural. A nossa fé, quando nós somos homens e mulheres que tenham restaurado o altar da fé no nosso coração, quando nós temos fé, então nós estamos abrindo espaço para que o sobrenatural de Deus aconteça na nossa vida. Precisamos abrir esse espaço. Muitas vezes o nosso coração está tão seco, está tão arruinado, está tão desiludido com a vida, que nós não conseguimos abrir um espaço no nosso coração para que o sobrenatural de Deus aconteça. Então precisamos ter fé. E a fé vai abrir o espaço para que o sobrenatural de Deus aconteça onde? Primeiramente na minha vida, na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, na minha existência e na minha história. Abra espaço para que o sobrenatural de Deus possa acontecer. Restaure então nessa noite o altar da fé no teu coração. Não deixe esse altar de fé em ruínas, não. Restaure o altar através da fé em Jesus Cristo. Porque agora ele constrói um altar, ele restaura, mas ele está o quê? Construindo o altar. Com as pedras, construiu um altar, ele repara, mas agora ele pega as 12 pedras, que representam as tribos de Israel, cada tribo, e ele constrói um altar de honra em nome do Senhor. Ele restaura o altar de sacrifício, mas agora ele está fazendo o quê? Ele está construindo um altar que honre a Deus. E cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. 1 Reis 18:32. Restabelecer o quê? A comunhão com Deus. É isso que Elias está fazendo. Elias, um homem de Deus, um profeta de Deus, ele é um homem inteligente. Deus deu sabedoria a ele, deu conhecimento. E ele entendeu que quando ele chama o povo para perto, aproxime-se de mim. O que ele está fazendo? Ele quer restabelecer a comunhão do povo com Deus. Não tem como restabelecer a comunhão longe. Não tem como você restabelecer a comunhão com Deus estando longe da igreja, estando longe da palavra de Deus, estando longe dos princípios da palavra. Não tem comunhão quando nós estamos distantes. A comunhão é nós estarmos juntos, crendo juntos, restaurando o altar da fé. Precisamos restabelecer a comunhão com Deus, a nossa comunhão com o Pai. É isso que Elias faz, então ele chama o povo para perto para restabelecer a comunhão com Deus. Procura restaurar o governo de Deus sobre a nação. O governo estava sobre Acabe, ele era o rei de Israel, um rei perverso, um rei que foi pior que todos os outros que vieram antes dele. Jesus Cristo governa a nossa vida. A segunda pergunta que eu te faço nessa noite: Jesus Cristo governa a sua vida? Ele governa a tua vida, ele governa a tua casa. Porque é isso que o profeta Elias está fazendo, ele procura restaurar o governo de Deus sobre a nação, sobre a vida daquele povo. Comunhão quer dizer que nós estamos juntos, que nós cremos da mesma forma, não é que nós somos iguais, mas é que nós cremos no mesmo Deus, um Deus que nos ama, um Deus que deu a sua vida para nos salvar. Ele constrói um altar, que poderia ser um altar de comunhão. É isso que Elias está fazendo. Porque existe um preço da restauração, existe um preço que é pago para restaurar o altar. O altar foi restaurado em Jesus Cristo. O altar que foi quebrado, que foi arruinado através do pecado, ele é restaurado através do preço. Existe um preço para restaurar o altar. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos ou resgatados da sua maneira vazia de viver que lhe foi transmitida por seus antepassados. Em algumas tradições vai dizer, com coisas perecíveis, corruptíveis como ouro e prata, que vocês foram resgatados da vã maneira de viver, vazia de viver, que receberam dos vossos pais. Nós recebemos então um legado, nós recebemos uma herança, uma maneira vazia de viver, mas existe um preço para essa restauração que nós recebemos, então, um legado vazio dos nossos pais. Ouro e prata não conseguem pagar esse preço. Olha que está dizendo, o texto está dizendo, é que o ouro e prata, que são coisas que para nós têm valor aqui nesse mundo, ele está dizendo o seguinte: o ouro e a prata não vão conseguir pagar. Eles não têm valor algum para pagar esse vazio que vocês têm, que vocês receberam, não conseguem redimir o homem caído por seus pecados. O ouro e a prata não podem nos resgatar dos nossos pecados. Não é ouro e não é prata que nos resgata, mas é o sangue. Porque é uma vida sem sentido, é uma vida inútil, que nós recebemos muitas vezes de legado dos nossos pais. E aqui não é uma crítica para os nossos pais, porque eles provavelmente também receberam um legado de uma vida vazia de viver, que eles também receberam e eles simplesmente foram passando.
E se nós não somos alcançados por Jesus Cristo, provavelmente nós vamos repetir para os nossos filhos também, da mesma forma, porque foi isso que nós aprendemos, foi isso que nós recebemos, o preço da restauração. Mas olha como que nós fomos comprados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem mancha e sem defeito. 1 Pedro 1,19, ele mesmo dá a resposta, ele diz, não foste com ouro e com prata que vocês foram resgatados, mas foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo, um cordeiro sem mancha, sem defeito. Sangue, então, é moeda de troca no mundo espiritual, entenda isso, você faz aliança no mundo espiritual através de sangue. Por isso que nós vemos quando é feito despacho, trabalho, tem galinha preta, tem sangue derramado, porque o sangue é uma moeda de troca no mundo espiritual. Foi isso que Jesus fez, Jesus derramou seu sangue, e Ele nos comprou do reino das trevas, Ele nos comprou do pecado e nos trouxe para a luz. O pagamento foi efetuado por Deus, Deus efetua o pagamento. Deus mesmo foi lá e nos restituiu. O pagamento foi feito por Ele, a dívida era para com Ele, mas Ele mesmo pagou a dívida, Ele efetuou o pagamento, Ele mesmo efetuou o depósito. É como se eu fosse lá na tua conta bancária, e sacasse lá R$1 milhão. Eu fui lá e saquei da tua conta R$1 milhão, transferi da tua conta para a minha. E agora você olha e você vê, pastor, o que aconteceu? Minha conta foi tirada aqui R$1 milhão. E agora você vai lá e repõe esse R$1 milhão. Eu não estou colocando em valores, eu só estou exemplificando para você entender, porque foi isso que Deus fez. Nós fomos na conta de Deus, nós desobedecemos a Deus, nós pecamos, nós nos tornamos devedores. E Deus foi lá e efetuou o pagamento, Deus foi lá e colocou o crédito novamente naquela conta. E disse, você não me deve mais nada, você agora só precisa aceitar o meu filho, você só precisa viver com o meu filho, e entender que o sangue alcançou a tua vida, o sangue de Jesus alcançou a tua vida. E com isso, tudo que você devia foi pago. Então, o preço da restauração chama-se sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus. E a pergunta que eu te faço, temos valorizado o pagamento que Deus fez por nós? Temos valorizado o pagamento que Deus fez por nós? O preço foi alto. O preço da restauração foi o sangue de Cristo. Temos valorizado esse pagamento que Deus fez por nós na cruz? O preço da restauração, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês, 1 Pedro 1,20, o mesmo texto, de 1 Pedro 1, 18, 19. Fomos redimidos por Deus antes da criação do mundo. Quero que você entenda que Jesus foi sacrificado antes da criação do mundo, antes da formação do mundo, nós fomos redimidos, nós já fomos comprados, Deus já tinha definido que nos compraria novamente, antes da fundação do mundo. Deus já sabia que cairíamos no pecado. Deus se torna visível ao homem através do seu Filho. Eu quero te dizer que quando Adão e Eva pecam, que se distanciam de Deus, que faz a separação entre o homem e Deus, e agora o homem passa a viver longe de Deus, o homem passa a viver separado de Deus. Deus agora ele se faz homem, Deus se faz visível ao homem através de Jesus Cristo. Deus se faz conhecer novamente ao homem através do seu Filho. Jesus assume nossa forma pecaminosa para vencer essa forma, para restabelecer, para nos reconduzir ao Pai. Jesus precisou assumir a nossa forma pecaminosa. É isso que esse texto está dizendo, esse foi o preço da restauração. O Deus invisível se fez visível através do seu Filho, para que nós pudéssemos ser alcançados por essa graça e deixarmos de ser devedores. Esse foi o preço da restauração. E agora, voltando ali, preparando o altar, eu queria que você entendesse qual foi o preço para restaurar o altar. Teve um preço, e o preço foi o sangue. E agora Elias vai lá e prepara o altar, depois arrumou a lenha e cortou. E cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então disse, encham de água 4 jarras grandes e derrame-na sobre o holocausto e sobre a lenha. 1 Reis 18, 33. Ele arruma a lenha, ele corta o novilho. Então ele preparou, ele arrumou o altar, ele restabeleceu o altar, ele pagou o preço, Jesus pagou o preço da restauração do altar. E agora o que ele coloca ali? Agora Elias está providenciando e arrumando o sacrifício que iria ser feito naquele altar. Depois ele arruma a lenha e corta o novilho. O que precisa ser arrumado na sua vida hoje? O altar está sendo preparado. O que precisa ser arrumado na sua vida hoje? O que você precisa arrumar?
Elias, ele arruma a lenha e corta o novilho. O que você precisa arrumar é a lenha, é o fogo, é o novilho, é o sangue. O que você precisa arrumar na tua vida hoje, para que esse altar agora que está sendo restaurado possa estar preparado para receber esse sacrifício, para oferecer esse sacrifício, que é um coração quebrantado. Para esse coração ser quebrantado, ele precisa ser arrumado hoje, ele precisa ser consertado. Ele não pode ficar arruinado, ele precisa ser restaurado. Por quê? Porque do altar sai a autoridade. A autoridade no altar. Elias é um homem que tinha autoridade no altar. Por isso ele pôde fazer aquilo, porque ele obedeceu o que Deus mandou ele fazer. Ora, Elias, o tesbita de Tisbe, de Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. 1 Reis 17:1. Voltando lá só para você entender. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-nas sobre o holocausto e sobre a lenha. 1 Reis 18:33. A água é escassa nesse tempo. Em 1 Reis 17, ele tem um encontro aqui com Acabe e ele traz uma palavra: não vai cair orvalho, não vai cair chuva na terra. Olhe só como o milagre de Deus acontece. Olhe como existe autoridade no altar. Quando nós restauramos o nosso altar, quando nós restauramos o nosso coração, a autoridade naquilo que foi dito. Ele disse: não vai cair chuva, não vai cair orvalho, até uma palavra minha. Há autoridade naquilo que é lançado no altar. Você tem autoridade naquilo que você fala. Cuidado com as suas palavras, cuidado com o que você fala. Elias, usado por Deus, disse que não cairia chuva. E não caiu chuva durante 3 anos e meio. E nós, muitas vezes, dos nossos lábios, que está o nosso altar, que é o nosso coração, está tão arruinado, está tão derrubado, que muitas vezes da autoridade que sai do nosso altar são autoridades destrutivas, são palavras de destruição sobre a vida das pessoas. Em vez de lançarmos palavras de afirmação, em vez de lançarmos palavras de bênção, em vez de lançarmos palavras que venham construir o caráter das pessoas, nós lançamos o que é uma palavra de autoridade destrutiva na vida das pessoas. Há poder naquilo que você fala. A água então está escassa. Olha o que Elias faz. Ele está realmente revelando a autoridade do altar. Ele diz: encha 4 jarras grandes de água e derrame. Ele manda fazer 3 vezes isso, até transbordar aquela água. E a água estava tão escassa que eu imagino as pessoas olhando. Elias ficou maluco. Nós mal temos águas para beber, faz mais de 3 anos que não chove. E agora ele manda jogar água em cima desse holocausto, ele manda jogar água em cima da lenha, ele manda jogar água em cima do novilho, ele manda jogar água nessas valetas que ele construiu aqui. Elias não está muito bem. Mas ele manda fazer aquilo que Deus mandou ele fazer, porque tem autoridade no altar. Façam novamente, disse ele, e o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar. A água escorria do altar, chegando a encher o quê? A valeta. Ele mandou jogar tanta água naquele altar que a água escorria, meu irmão. Então, a autoridade escorrendo no altar. A autoridade que ele tinha vinha de Deus, a autoridade que você tem, que eu tenho, vem de Deus, a autoridade que nós temos como igreja, nós recebemos de Jesus. Em Lucas, Jesus diz, em Lucas 19, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Quem nos deu autoridade é Jesus, e essa autoridade vem de Jesus, e desce no altar e derrama, e ela tem que transbordar, porque ela tem que alcançar as outras pessoas. A autoridade, então, escorrendo no altar, não deixa dúvida da autoridade divina. Ele não deixa dúvida que essa autoridade que ele tinha é uma autoridade que ele tinha recebido de quem? Do próprio Jesus, do próprio Deus. Nós recebemos a autoridade de Deus. Você é alguém que recebe a autoridade de Deus. Essa autoridade é derramada no altar. O teu altar tem revelado a autoridade. O teu altar tem revelado a autoridade de Deus sobre a tua vida, a autoridade de Deus. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. O que ele faz depois que o novilho está todo molhado, a lenha está encharcada, o rego, as valetas estão cheias d'água? Então, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel,
Deus de todas as gerações, é isso que Elias está dizendo, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. A ordem, a autoridade que Elias recebeu veio de Deus. Ele faz o que faz porque Deus deu essa autoridade. Foi isso que Deus ordenou para ele. Deus falou, eu quero que você faça desse jeito, Elias. Restaura o altar. Tira as ruínas do altar. Depois erga um altar de honra a meu nome. Depois pegue a lenha, prepare o altar, corte o novilho, coloque em cima. Depois faça o rego, faça as valetas, derrame a água sobre o novilho, derrame a água sobre a lenha, até a água transbordar, Elias. Você está entendendo, Elias? Até que a água encha aquelas valetas, aqueles córregos, porque ali eu vou me manifestar. E Elias fala isso na oração dele, eu fiz tudo conforme a tua ordem, Senhor. Ele recebeu uma ordem e cumpriu. Deus revela para Elias exatamente como proceder naquela situação. Deus dá detalhes para Elias, porque a autoridade que Elias tinha vinha de Deus. A autoridade de Deus é derramada sobre a vida de Elias. Deus revela exatamente como proceder na situação. Eu quero te dizer que se você é um homem, uma mulher, um valente, você é um homem, uma mulher que é ousado em Deus, você é um homem e uma mulher que tem a autoridade de Deus, eu quero dizer que Deus revela para você o proceder nas situações. Às vezes enfrentamos situações e nós dizemos, Deus, eu não sei o que fazer nessa situação. Busque a Deus, ore a Deus, para que Deus revele o que Ele quer fazer, o que Deus tem revelado para você nesse tempo. O que Deus tem revelado para você neste tempo. O que Deus tem revelado para mim e para você. A autoridade de Deus. Por que nós temos autoridade de Deus e nós recebemos autoridade no altar? Porque o coração no coração tem que estar no altar de Deus. É isso que Elias está me ensinando, é isso que Elias está te ensinando. O coração tem que estar no altar de Deus. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Quem faz o coração do homem voltar? Jesus faz o nosso coração se derreter. Jesus faz o nosso coração se voltar para Deus. É isso que Elias está dizendo, 1 Reis 18:37. O valente precisa ter o coração no altar. Se você quer ser um valente de Deus, você quer ser um homem, uma mulher, um valente, um guerreiro de Deus, você precisa ter o teu coração no altar de Deus. Precisamos ter o nosso coração no altar. O coração da igreja precisa voltar todos os dias para Jesus, todos os dias para Deus. Precisamos voltar o nosso coração para Deus. Em algum momento da nossa caminhada, em algum momento da nossa jornada, o nosso coração saiu do altar. Em algum momento da caminhada de Israel, o coração do povo saiu do altar. Em algum momento da minha vida, o meu coração pode ter saído do altar de Deus. Pode não estar mais no altar, pode não estar mais conectado, pode não estar mais ligado a Deus. Nosso coração está voltado para Deus. O teu coração, o meu coração é um coração de alguém que está voltado para Deus. Porque o nosso altar precisa estar limpo. Altar precisa ser um lugar sem impurezas, altar sem impureza nenhuma. No nosso altar, no nosso coração não pode haver espaço para o pecado. Nós não podemos nos alegrar com o pecado, nós não podemos celebrar o pecado. Nós não podemos ser amigos do pecado, porque se nós somos amigos do pecado, nós não somos amigos de Deus. Se nós vivemos num altar, uma vida de pecado, o nosso altar está cheio de impureza, Deus não vai se manifestar nesse altar que está cheio de impureza, cheio de pecado. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Eu vou ler de novo para você. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente, queimou o novilho, todo o holocausto, queimou toda a lenha, queimou as pedras, lembra das 12 pedras? Queimou o chão aonde estava, e também lambeu, bebeu, e também secou totalmente a água na valeta. O fogo tipifica o juízo de Deus. Aqui está caindo, o juízo de Deus está queimando naquele altar. Todas as impurezas do povo estão sendo queimados ali, todos aqueles pecados daquele povo. Então o povo tipifica o juízo de Deus, leva toda a impureza, não sobra nada do pecado, leva o holocausto, leva a lenha, leva as pedras, leva o chão e leva toda a água, não fica nada. Quando o rio de água viva, quando o sangue de Jesus passa pela nossa vida, ele precisa purificar toda a nossa existência, precisa purificar e nos arrancar todas as impurezas, precisa arrancar todos os pecados.
Por isso que nós precisamos viver uma vida com Deus, porque não vai sobrar nada do pecado. O altar é totalmente limpo das impurezas. O teu altar está totalmente limpo de toda impureza. Porque eu volto a te falar, se nós estivermos vivendo no pecado, nós não estamos vivendo com Deus. Ou nós vivemos com o pecado, e se nós vivemos no pecado, nós estamos vivendo sem Deus. Ou nós vivemos sem Deus, e se nós vivemos com Deus, nós não vivemos no pecado. Na prática do pecado todos os dias, no cotidiano. Não sobra nada. O altar tem que ficar sem impureza alguma. O teu altar é um lugar que está puro diante de Deus, porque o altar é um lugar de reconhecer. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus. Altar é o lugar de nós reconhecermos quem Deus é, reconhecer o poder de Deus. Reconheça o poder de Deus nessa noite, meu irmão. Reconheça o poder de Deus. Voltar para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Você nunca foi chamado para sair do altar de Deus. Por que você saiu? Por que você deixou o altar de Deus no teu coração ficar arruinado? Por que você começou a adorar imagens? Por que você se desviou dos caminhos de Deus? Volte para o altar de Deus. Reconheça o poder de Deus no altar. Volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Voltar de todo o coração para Jesus Cristo. Precisamos voltar o nosso coração para Jesus. Precisamos voltar o nosso coração para Deus, realmente para que o nosso altar possa ser realmente restaurado. Altar, então, é um lugar de reconhecer. Altar também é um lugar de recomeçar, é um lugar que eu reconheço, mas o altar é um lugar de recomeçar. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. 1 Reis 18:39. Não existe outro Deus, é isso que eles estão dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Lugar de recomeços com Jesus, altar é lugar de recomeçar. O altar é lugar de recomeçar e recomeçar com Deus, recomeçar com Jesus Cristo. Não tente mais recomeçar, reconstruir o altar. Muitas vezes nós até vamos muito bem. Nós reconstruímos o altar, limpamos o altar, tiramos a sujeira, tiramos aquela cinza velha do altar, arrumamos o altar, mas não recomeçamos com Jesus no altar. E aí é um outro problema que nós criamos, porque altar tem que ter Jesus. No altar do nosso coração precisa estar Jesus, senão não tem como o nosso altar ficar de pé, ele vai ser arruinado novamente. Jesus é o único que consegue manter o nosso altar puro. Somente o sangue de Jesus purifica o nosso altar. Então, por isso que o altar é um lugar de recomeçar. E em lugar de recomeçar, é recomeçando com Jesus Cristo. Chame Jesus Cristo para recomeçar na tua vida, na tua história. E eu quero falar sobre as lições do altar nessa noite. Eu tenho 7 lições que eu tiro do altar. Primeira lição: precisamos reparar o altar. Você já reparou o teu altar? Elias foi um homem que foi e reparou o altar. Você é alguém que já reparou o altar? O teu altar é um lugar que precisa de reparo. Nessa noite Deus está te dando a oportunidade de você reparar o altar. Chame Jesus agora para reparar o altar com você. Repare o altar. Olhe para dentro do teu coração. Veja o que se tornou ruína dentro do teu coração. E repare o altar nesse momento. Deus está te dando a oportunidade de você reparar o altar. O que está dentro do teu altar aí? O que está contaminando o teu altar? Qual é o pecado que você ainda está alimentando na tua vida, que você não consegue reparar o altar, porque esse pecado ainda tem te dominado? Diga para Deus que você quer reparar o altar e que esse pecado não vai ter mais domínio sobre a tua vida. Mande embora esse pecado. Se é o pecado do vício, mande embora. Se é o pecado da quebra de aliança, mande embora. Se é o pecado de algum vício de bebida, de cigarro, de drogas, de qualquer outro tipo de vício, de pornografia, mande embora em nome de Jesus. Se é o pecado de defraudação, você tem roubado alguém, você tem desviado, rompa com esse pecado para restaurar o altar. Mas o altar também é um lugar que é restaurada a fé. Deus está te chamando nessa noite. A outra lição que eu tiro do altar é um lugar de restaurar a nossa fé. Deus quer restaurar a tua fé.
Elias, ele restaura a fé do povo. Quando ele chama o povo para perto, ele diz: aproximem-se de mim, venham para perto que eu quero contar para vocês, eu quero mostrar para vocês o que Deus quer fazer. E ele chama o povo e o povo se aproxima dele. Ele está restaurando o quê? Aquela fé no coração do povo, ele está restaurando a comunhão do povo com Deus. Deus quer restaurar a tua comunhão, Deus quer restaurar a tua fé nessa noite. Peça para Deus restaurar a tua fé. Talvez você perdeu a tua fé porque você perdeu algumas batalhas. E você tem olhado para a tua vida e tem dito: eu não tenho recebido respostas, Deus. Eu não tenho obtido vitórias nesses últimos tempos, Deus. A minha vida tem sido sucessivos fracassos e derrotas, Deus. E isso tem minado a minha fé. Olhe para dentro do teu coração e veja o que minou a tua fé nessa noite e agora. E clame realmente para que Deus possa restaurar a tua fé nessa noite. Deus quer restaurar a tua fé. Lições do altar. Precisamos construir um altar agora, um altar purificado, um altar onde Deus tem a alegria de estar. Deus está te chamando para construir um altar, um novo altar. Elias pega as pedras e constrói um altar de honra a Deus. Ele pega 12 pedras e ele, simbolizando as 12 tribos de Israel, e ele constrói um altar de honra a Deus. E Deus quer construir um altar de honra agora no teu coração. Permita que o Espírito Santo de Deus te visite agora nesse momento e construa aí com você um altar de honra a Deus, um altar para honrar a Deus. Peça perdão para Deus, porque você não tem honrado Ele com as tuas atitudes, com a tua vida, com o teu comportamento. Peça perdão para Deus, porque muitas vezes sai dos teus lábios palavras que não honram a Deus. Peça perdão para Deus nessa noite. Peça perdão para pessoas que você feriu, que você machucou. Construa um novo altar. Construa um altar agora onde Deus vai ter um trono para ele nesse altar e só ele vai se sentar nesse altar. Porque se Deus estiver sentado nesse altar, se Deus estiver nesse altar do teu coração, tudo vai ser possível para você. Porque o altar vai estar sendo purificado todo o tempo pela presença dele. E quarta lição que eu tiro desse altar é entender que o sangue é o preço da restauração. Não tem restauração sem sangue, não tem restauração sem derramamento de sangue, só que você não precisa derramar o teu sangue, você não precisa mais derramar sangue de novilhos, de pomba, de cabrito, você não precisa mais fazer isso porque Deus já providenciou, Deus já pagou a nossa dívida. Deus já pagou, Deus já restaurou, Deus já deu a dívida como quitada, Deus já deu aquela nota promissória de volta para você, porque Ele pagou com o sangue, e o sangue é preço da restauração, foi o sangue do seu Filho, o sangue de Cristo. Então você só precisa aceitar, você só precisa se cobrir, se revestir com esse sangue, o sangue da restauração de Cristo sobre a tua vida. Receba realmente esse sangue, se purifique com o sangue, porque esse sangue foi derramado no altar, através daquela cruz que simboliza aquele altar, foi restaurado, foi religado, você teve acesso, você tem livre acesso ao Pai, através do sangue da restauração, e esse sangue é o sangue de Jesus. A quinta lição que eu tiro do altar é a autoridade. O altar é um lugar de autoridade, onde nós recebemos a autoridade de Deus. Deus deu autoridade para Elias, e Elias fala: assim como o Senhor me ordenou, eu fiz tudo como o Senhor me orientou. Porque a autoridade que Elias tinha veio de Deus, a autoridade que você tem vem de Deus, a autoridade que eu tenho vem do Senhor Jesus. Nós recebemos de Jesus a autoridade. O que nós estamos fazendo com essa autoridade? Então receba a autoridade de Jesus na tua vida. Ele te deu a autoridade, Ele nos dá a autoridade no altar. Essa autoridade vem de Deus. Não jogue essa autoridade fora, não deixe Satanás roubar a autoridade que Jesus te deu. Você tem autoridade, e essa autoridade veio de Deus para a minha vida e para a tua vida, para nós. A sexta lição que eu tiro do altar é que o teu coração precisa estar no altar. Coração no altar, coração quebrantado, coração contrito, como o salmista diz, Deus não despreza um coração quebrantado e um coração contrito. O nosso coração precisa se voltar para Deus. O nosso coração, que é o nosso altar nessa noite, precisa estar voltado totalmente para o Pai. Realinhe agora o teu coração, realinhe agora o teu altar com Deus, realinhe agora nesse momento, o teu coração estava longe de Deus, traga o teu coração novamente alinhado para o coração de Deus, para que esse coração seja o altar que Deus quer, é o altar que Deus está procurando nessa noite, é o teu coração, é o meu coração. E a sétima lição que eu tiro do altar nessa noite, que o altar é lugar de recomeço. É um lugar de reconhecer, é um lugar de recomeçar. O Deus que é um Deus de recomeço, Ele quer recomeçar com você nessa noite. Convide Jesus para recomeçar. Diga: Deus, eu quero te convidar
para que o Senhor possa recomeçar comigo nessa noite. Não se preocupe por onde você andou, como você errou, o que você fez. O Deus dos recomeços está aqui. O Deus que quer recomeçar com você está aí na tua casa e Ele quer recomeçar com você. Aproveite as lições desse altar, aproveite as lições do altar nessa noite e recomece agora com Deus, realmente da forma que Deus quer, da forma que Deus deseja, da forma que Deus está te chamando. E eu quero orar com você nesse momento. Eu quero realmente liberar uma palavra para você que quer ser um valente, que quer ser um valente de Deus, e você que já é um valente de Deus. O valente de Deus é um homem e uma mulher que permanece no altar, que não deixa o altar em ruínas, é um homem e uma mulher de Deus que tem fé no altar, que tem a autoridade que recebe do altar. Vamos orar? Feche teus olhos. Pai querido, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo exemplo, Pai, do profeta Elias, Pai, um homem que esteve no teu altar, um homem que restaurou o altar, um homem que tirou todas as ruínas, todas as impurezas do altar e restaurou o altar. Um altar de adoração, Senhor, ele levantou um altar de adoração porque ele trouxe o povo novamente para recomeçar com o Senhor. E nessa noite, Pai, nós queremos reparar o altar do nosso coração, Senhor. Nós queremos restaurar o altar da fé do nosso coração, construindo um altar dentro da nossa vida e dentro do nosso coração, entendendo que só é possível quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus Cristo na cruz, porque o altar precisa de sangue, e quem providencia o sangue no altar é o Senhor. E daí então, Pai, nós recebemos essa autoridade que vem do Senhor e podemos sim colocar o nosso coração no altar, para recomeçarmos com o Senhor. O desejo do nosso coração, Pai, nessa noite é recomeçarmos com o Senhor. Nós queremos recomeçar com o Senhor. Recomece conosco, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, recomece com a nossa família, recomece com a nossa casa, com a nossa história, Pai, com as nossas gerações. Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem levantado aqui na Igreja Batista do Bom Retiro, Pai, uma geração de valentes. Homens e mulheres que desejam ser valentes, homens e mulheres que já são valentes, que querem caminhar com o Senhor, que querem romper com o Senhor, que querem viver uma vida cheia, uma vida íntegra, no altar do Senhor, consagrando ao Senhor a sua vida e a sua casa, Pai. Que ao final dessa série de mensagens, ó Pai, de formando uma geração de valentes, possamos ser uma geração realmente de homens e mulheres valentes, Pai. Homens e mulheres que o Teu Evangelho, homens e mulheres de fé, homens e mulheres cheios da alegria e da unção do Senhor, Pai, e cheios da autoridade do Senhor, Pai. Eu abençoo cada vida, eu abençoo cada casa nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo sopre nos corações fé, esperança e alegria nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça restauradora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero só te lembrar, então na próxima sexta-feira, que é a sexta-feira do Natal, não teremos aqui o Família da Fé no dia 25 e também não teremos no dia 1º de janeiro de 2021. Tá bom? É um recesso que nós vamos ter nessas duas próximas sexta-feiras, então Natal e Ano Novo, mas no dia 8 de janeiro de 2021 nós retornaremos aqui com a palavra de Deus, com a palavra realmente regada no altar de Deus, e esteja orando com a gente, que o nosso sonho é que no próximo ano, 2021, possamos ter aqui um culto na sexta-feira, um culto presencial, o culto das famílias da igreja, realmente, cheio da unção, realmente, sendo transmitido também para você, mas que a igreja esteja cheia das famílias, para que possamos celebrar o Senhor. Amém? Deus te abençoe e fica na paz de Deus.